Bem-vindo a mais uma aula de Química. Meu nome é Gilberto Augusto e olha só, hoje eu vou te dar um assunto bem importante que é termoquímica. Se você acompanha a recorrência do Enem, você tem aqueles gráficos estatísticos que te mostram, vai lá, aquilo que mais cai na prova, você sabe que termoquímica é um assunto muito abordado. Aquela parte de energia, calor, temperatura, entalpia, calor de combustão, comparação de combustíveis, isso é muito importante para essa prova. E é isso que você vai aprender comigo hoje, nessa aula 1 de termoquímica. Legal? Bom, quando eu falo de termoquímica, esse prefixo termo vai te lembrar de quê? De calor, temperatura. Então, basicamente, termoquímica é a parte da química onde a gente estuda as transferências de calor, as transferências de energia. Gilberto, mas o que seria calor? Primeira coisa, anota esse script aqui, se for o caso, dá um pause no vídeo, anota esse script que eu vou ditar algumas coisas importantes para você escrever aqui na frente, ok? Vamos lá, olha só, o que é calor? Calor é um tipo de energia, a gente chama de energia térmica, e você vai completar assim, ó, energia térmica em trânsito. Até troca de caneta para escrever em trânsito, ou sei lá, sublinha, porque isso é muito importante. O calor nunca está estático, ele nunca está paradinho, ele está sempre saindo de um lugar para o outro. Então vai lá, energia térmica em trânsito que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Show de bola, Gilberto, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que é um tipo de energia, que a gente chama de energia térmica, que flui espontaneamente, da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Vou te dar um exemplo simples. Se eu pego uma pedrinha de gelo e coloco em cima da minha mão, vamos lá, uma pedrinha de gelo, ela deve estar ali mais ou menos a menos 2 graus Celsius, por exemplo, a minha mão está aqui a 36,5. Se eu coloco uma pedrinha de gelo na minha mão, vai lá, o calor sai de onde para onde? A energia térmica, ou seja, o calor, sai da minha mão, porque é a região de maior temperatura, em direção ao bloquinho de gelo, que é a região de menor temperatura. Então essa energia que sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, essa energia a gente chama de calor. Beleza? Só que tem muita gente que sabe o que é calor, mas não sabe o que é temperatura. Temperatura é uma ferramenta, é uma grandeza física que a gente utiliza para medir o grau de agitação das partículas de um sistema. Gilberto, eu acho que eu já ouvi falar disso. Fala mais, show de bola. É assim, se eu fosse mostrar a temperatura nas minhas mãos, as minhas mãos são moléculas, tá? No estado sólido, por exemplo, as moléculas estão vibrando só um pouquinho, porque a temperatura é bem baixa. Estou citando a água, por exemplo, o gelo, água sólida. Mas à medida que eu vou aumentando a temperatura, as moléculas de água estão vibrando mais, Você está vendo que elas estão se mexendo mais. Isso aqui já é outro estado físico, é o estado líquido. No líquido, as moléculas estão a maior temperatura em relação ao sólido. É por isso que elas estão se agitando mais. Se eu continuo aquecendo isso, esse líquido passa a ser o quê? Gasoso. Isso aqui é o estado gasoso. As moléculas se movimentam muito mais porque a temperatura aumentou. Então olha só, temperatura mede o grau de agitação das partículas de um sistema. Quanto maior a temperatura, maior a agitação, ok? Quanto menor a temperatura, menor a agitação. Beleza, é isso. Você já sabe o que é calor, já sabe o que é temperatura. Agora eu vou te mostrar uma coisa que a gente vai falar em todas as aulas de termoquímica. Vai lá, entalpia. O que é entalpia? Entalpia é o conteúdo energético de um sistema. Isso mesmo. Ao invés de você falar energia, você vai falar entalpia. Entalpia, a gente representa pelo símbolozinho H maiúsculo, ok? Uma coisa muito importante que você tem que saber é isso aqui, presta atenção nisso. Isso aqui é uma reação química, A mais B formando C mais B. Lembra, aqui são os reagentes. Aqui eu tenho os produtos. Uma coisa que eu quero que você entenda é que toda e qualquer substância química tem uma entalpia. Gilberto, significa que o A, esse reagente A tem uma entalpia? Tem. O reagente B tem uma entalpia? Tem. O produto C tem uma entalpia? Tem. D tem uma entalpia? Tem também. Ou seja, se eu somo a entalpia de cada reagente aqui, eu tenho o que a gente chama de entalpia dos reagentes. Se eu somo a entalpia dos produtos aqui, eu tenho o que eu chamo de entalpia dos produtos. E note você que como são substâncias diferentes, elas também vão apresentar entalpias diferentes. É por isso que sempre a entalpia dos reagentes é diferente da entalpia dos produtos.
E o mais legal é que a gente pode fazer uma diferença desses dois, que a gente chama de ΔH. Olha só, o que é o ΔH? ΔH é quando você pega a entalpia final, que nesse caso final é a entalpia dos produtos, e diminui da entalpia dos reagentes. Olha que bacana isso. Toda e qualquer reação química você pode medir um ΔH. Basta pegar a entalpia dos produtos e diminuir das entalpias de quem? Vai? Dos reagentes. Se você fizer isso, você vai calcular o ΔH de uma reação. E ó, que o vestibular gosta muito de cobrar qual o ΔH das reações. Mas calma que nas próximas aulas eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Bom, nessa aula eu ainda quero falar o seguinte, sobre os tipos de processos. Dentro da termoquímica, você já viu isso aí, por aí. Pode ficar tranquilo que você já viu, não é novidade. Mas você já viu que existem processos endotérmicos e o que? Exotérmicos. Gilberto, o que é um processo endotérmico? É o primeiro processo que a gente vai estudar. Processo endotérmico ele tem uma principal característica porque ele absorve energia. Gilberto, fala mais sobre isso, tá? Primeiramente eu vou mostrar graficamente o que é um processo endotérmico. É o seguinte, ó, aqui a gente tem no eixo Y entalpia. Pessoal, entalpia é o conteúdo energético. Gilberto, qual que é a unidade para entalpia? Pode ser quilojoule por mol ou quilocaloria por mol, ok? Bacana. Vamos supor que eu vou começar uma reação química em que, vou pegar o preto aqui, ó, em que a quantidade dos meus reagentes, a quantidade de energia dos meus reagentes seja exatamente essa aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de entalpia dos meus reagentes. Gilberto, o que é CR? CR é o caminho da reação. Fala pra mim, vai, qual que é o caminho de uma reação? Ela sai dos reagentes e chega onde? Vai? Nos produtos. Então aqui inicialmente que eu tenho é o quê? Vai? Reagentes. Só que depois que os reagentes se combinam, eles vão formar os produtos. Daí você vai ter um gráficozinho assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Um gráficozinho desse jeito. Aqui são os produtos da reação. Só que note você que inicialmente eu tenho essa entalpia dos reagentes aqui, ó, nesse limitezinho. Só que depois que a reação aconteceu, quando você olha a nova entalpia agora dos produtos, eu não sei se você notou, mas a entalpia dos produtos aumentou. Ela é superior à entalpia dos reagentes. Gilberto, por que teve esse aumento daqui para cá? Porque essa reação química ocorreu absorvendo energia do meio. Gilberto, como assim? É só você notar. Antes eu tenho pouquinha energia, agora eu tenho muita energia. De onde é que veio essa energia? Do meio. Ela absorveu energia do meio. Gilberto, existem reações químicas que têm esse comportamento? Sim, eu vou te mostrar várias na próxima aula. Mas vai lá, primeiro comportamento gráfico que eu preciso que você entenda de processos endotérmicos. Primeiro eu tenho pouca energia, depois eu tenho muita energia. Ok? Show de bola. Sabia que a gente consegue encontrar aqui o ΔH também? Gilberto, onde é que fica o ΔH aí? Simples. Olha só. O que é ΔH? Vai, ΔH é o HP menos o HR. Quando eu paro para analisar, olha só, esse é o HP. Esse é o HR. Gilberto, isso aqui é o HR, ó. Isso aqui tudinho é o HR. Isso aqui, deixa eu pintar de vermelhinho, ó, é o HP. Isso aqui é o HP. E isso aqui de azulzinho, ó, é o HR. Se eu pego tudo isso aqui de vermelhinho e tiro isso aqui que é o pequenininho que é o HR, concorda que vai sobrar essa parte aqui, ó? Vai sobrar essa parte aqui. Eu peguei essa parte do gráfico e tirei essa. Então quer dizer que sobrou isso. Isso é o ΔH. É o HP menos o HR. Show de bola? Então, graficamente, eu estou te mostrando onde é que está a entalpia dos reagentes, onde é que está a entalpia dos produtos e estou te mostrando o ΔH da reação. Vamos escrever aqui algumas características do processo endotérmico. Processo endotérmico, vai lá, pessoal, é um processo que ocorre com absorção de energia. É a primeira coisa que você precisa entender. Por que a absorção de energia? Porque note você que a energia do processo aumentou. Agora, uma coisa muito legal que eu quero que você veja é isso aqui, ó. Quando você olha o ΔH dessa reação, ΔH é o HP menos o HR.
Gilberto, por que você escreveu HP grandão, HR pequenininho? Foi de propósito mesmo. O HP não é grande, a entalpia dos produtos é grande, enquanto que a entalpia dos reagentes é pequenininho. Vai lá, quando eu pego um número grande menos um número pequenininho, tipo 10 menos 2, a variação será positiva ou negativa? Positiva. 10 menos 2 é 8. Logo, eu quero que você entenda que nos processos endotérmicos, o ΔH é sempre maior do que zero. Maior do que zero, ou seja, positivo. Se você vê uma reação lá no seu vestibular que o ΔH é mais 50 kJ por mol, mais 180 kJ por mol, se é mais alguma coisa, o processo é endotérmico, porque processos endotérmicos apresentam um ΔH positivo. Ah, Gilberto, então quer dizer que o processo exotérmico é negativo? Isso. Só que o processo exotérmico eu vou te mostrar na próxima aula.